essas duas, os movimentos da Terra e os movimentos da Terra e os fusos horários, a gente vai deixar para a próxima aula, porque eu estruturei a aula em 3 partes, onde a gente vai entender latitude, longitude, projeções e escalas. A gente vai ter que ter isso bem firmadinho para a gente conseguir passar para fuso horário, aquelas matériazinhas que vão estar, que o vestibular vai cobrar um pouquinho mais. Mas seguimos os slides e vamos lá. Will, pode passar, por favor. Então, as coordenadas geográficas são o quê? É aquilo que a gente sempre vê todo mundo falando sobre as coordenadas geográficas são aquelas linhas imaginárias em torno do planeta. E sim, são linhas imaginárias, mas que ajudam a gente a se orientar dentro do espaço. Então, é como se ela formasse em torno do planeta uma grade entre linhas paralelas, entre linhas horizontais e linhas verticais. Certo? Então, essa gradezinha entre linhas verticais e horizontais em torno do nosso globo é o que a gente chama de coordenada geográfica, certo? E elas definem regiões bem específicas, ajudam na localização nesse sentido. Pode passar, Will. Certo? Para isso, para que a gente também se oriente, primeiro a gente precisa entender que foram criados pontos, convenções para entender o espaço onde a gente vive. A gente tem a criação dos dois tipos de pontos cardeais e os pontos colaterais, certo? Formados pela. Quem representa esses pontos cardeais e os pontos colaterais é aquela figura que a gente conhece típica, que é a rosa dos ventos. Esse é só um textinho para exemplificar, pode passar, Will. O próximo slide é basicamente isso. Pode passar mais um, porque eu fiz como animação. Isso. Então, essa bússola, dentro da bússola, vocês estão vendo ali a rosa dos ventos, trazendo os pontos cardeais e os pontos colaterais. E o que são esses pontos? Os pontos cardeais é o que a gente entende como norte, sul, leste e oeste. Então, os cardeais são os pontos norte, sul, leste e oeste. Ali vocês veem do ladinho de cada um deles a representação em letra, geralmente quando vem descrito nos mapas. E os pontos colaterais são entre. Então, é o que a gente entende como Nordeste, como Sudoeste, Noroeste, ok? Então, os pontos cardeais, Norte, Sul, Leste, Oeste, os colaterais, Noroeste, Nordeste, Sudeste e Sudoeste. E do lado, a letra que corresponde a cada um deles, a representação. Pode passar, Will. Mais uma imagem que é da Rosa dos Ventos, mostrando que ela pode direcionar, possibilita encontrar qualquer uma das direções. Ela foi criada, na verdade, se eu não me engano, pelos chineses. Eu acho que eu deixei isso no slide, um pontinho de curiosidade, mas só foi começar a ser utilizada a partir do século XV. Pode passar, Will. Isso é basicamente só um textinho para vocês lerem depois, porque isso é material também complementar. O PDF vai depois dos slides de qualquer maneira. Bom, a gente, para começar a falar sobre coordenada geográfica, a gente precisa ter um entendimento do que são essas linhas que cortam o globo. Então, essas linhas imaginárias se chamam paralelos e meridianos. Então, os paralelos, que a gente conhece, o mais famoso deles, que é a linha do Equador, é o paralelo do Equador, que é o mais importante, porque marca o grau zero. Então, o paralelo do Equador e os outros demais dividem o hemisfério entre norte e sul. Então, essa linha imaginária na horizontal se chama paralelo, divide o hemisfério norte e hemisfério sul. O mais conhecido deles é a linha do Equador. Okay? E depois disso, a gente tem os meridianos, que são as linhas na vertical
que cortam também, que fazem essa divisão do globo. O que a gente conhece, na verdade, é o que é convencionado, e a gente vai ver mais para frente isso. O que é convencionado é o meridiano de Greenwich, que passa pela Inglaterra. Ele, dos meridianos, marca o grau zero. A partir dali é o grau zero do meridiano principal. Então, os meridianos na vertical dividem o hemisfério entre leste e oeste. Então, ok? Paralelos, linhas horizontais, dividindo o hemisfério entre norte e sul. E meridianos, linhas verticais, dividindo o hemisfério entre leste e oeste. Se alguém tiver alguma dúvida, só interromper ou mandar no chat aqui, mas eu prefiro que vocês falem. Pode passar, Will. Então, olha lá. Trouxe para vocês uma imagem com o exemplo de todos pelo menos os paralelos mais importantes. Olha lá. O Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador, grau zero, depois o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. Só ignorem essa parte do slide que eu coloquei, como eu estava fazendo pelo celular, então, enfim, acabou passando algumas informações, mas eu vou corrigir antes de transformar isso em PDF para vocês. Como eu expliquei, os paralelos dividem o hemisfério em norte e sul, e não em leste e oeste. Essa é a função dos meridianos, tá certo? Mas aí, só um outro textinho para exemplificar o que eu já falei. Os paralelos, essas linhas que dividem o hemisfério entre norte e sul. Ok? Grau zero, linha do Equador, Will, passa o slide. Mais uma imagem para vocês conseguirem verificar isso numa dimensão maior do globo. Pode passar, Will. Depois eles veem isso numa... Então, visto isso, dado que os paralelos estão aí, eles, como coordenada geográfica, isso significa a latitude. Ou seja, o que é a distância em graus entre qualquer ponto do globo até a linha do Equador. Então, paralelos, preciso vocês só meio que quase que gravem isso. Paralelo está atrelado à latitude e a medida em graus deles em qualquer ponto da esfera do globo até a linha do Equador. É medido de 0 a 90 graus. Então, esses paralelos que dividem o nosso globo, eles têm um eixo de 0 a 90 graus, certo? Que formam a latitude. Primeiro ponto das coordenadas geográficas. Mas isso vai ficando mais claro. Vocês vão meio que ter que gravar isso, infelizmente. Mas até aqui tudo bem? Paralelo, latitude, linha horizontal, de 0 a 90 graus, para a gente conseguir se localizar. Pode passar, Will. Olha só, essa imagem é boa para a gente conseguir ter uma noção, olha só, desse eixo de 90 graus que formam cada um dos paralelos, que então se trata da latitude. Então, se a gente fala de latitude, a gente está falando dos paralelos, certo? Ok? Pode passar, Will. E depois dos paralelos, vem os meridianos, que são essas linhas na vertical, transformando o hemisfério em leste e oeste. Pode passar. Will. O marco zero dentre os meridianos é o de Greenwich. E aí, só uma curiosidadezinha para dizer que, na verdade, como isso, além das coordenadas geográficas terem por trás a matemática para ajudar na localização de pontos específicos, certas coisas são convencionadas. Então, decidiu-se como marco zero numa convenção em Washington com os países que a linha do marco zero para definir todo... Desculpa, às vezes interromper, porque eu tenho que ficar permitindo a galera entrar aqui. Para definir todo o horário ou fuso horário do planeta, certo? Então, foi escolhido.
Então, isso é ligeiramente eurocêntrico. Né? Pode passar, Will. Se a gente estava falando de latitude, dos paralelos, quando a gente fala de longitude, a gente está atrelando aos meridianos, enquanto os graus dos paralelos da latitude tem de 0 a 90, a longitude está 180 graus leste e a menos 180 graus oeste, certo? A partir do meridiano de Greenwich. Só para exemplificar não, para explicar o porquê do menos, é porque a gente precisa também dar a direção de leste e oeste. Então, quando a gente traça um menos na frente do grau, a gente está tratando da distância a oeste de Greenwich. Então, dentro da localização, do cruzamento das linhas, tipo como um ponto cartesiano que vocês veem lá em matemática, para traçar uma localidade determinada no espaço geográfico, a gente precisa ter certas especificidades, então esse menos sempre representa aquilo que está a oeste, certo? Como também lá nos paralelos, o menos vai significar sul. Pode passar, Will, por favor. Olha só, mais um desenho, uma imagem para exemplificar os meridianos e os graus em torno da Terra. Olha lá, o hemisfério leste, oeste e os graus para a gente conseguir fazer a localidade. Então, menos sempre se referindo ao oeste e 180 graus, ou o grau determinado sem o sinal representando o leste. Pode seguir, Will, por favor. Só mais uma imagem para a gente entender agora. Longitude, meridianos, latitude, paralelos. Principal meridiano, Greenwich, principal, paralelo, linha do Equador, ambos marcos zeros. Segue, Will. E aí, essas linhas imaginárias que formam essa determinada grade, para a gente fazer a localização desse determinado ponto, é basicamente como se a gente jogasse batalha naval. Então, aqui, ó, dentro da figura, os meridianos são representados pelas letras, tá certo? Olha lá, o A, B, C, D, e os paralelos, os números. Então, na batalha naval, quando a gente está tentando afundar os navios, nas coordenadas geográficas, a gente tentando localizar um ponto específico, a gente basicamente só vai fazer. A gente fez isso na minha escola. Eu queria muito que alguém tivesse feito isso na minha escola. Eu sou de escola pública, geografia no meu ensino médio foi tipo muito defasado. E eu juro que eu estou aprendendo a amar geografia enquanto eu dou aula e estudo, porque foda. Mas isso exemplifica muito bem. É basicamente você jogar a batalha naval. Tentou afundar o navio, é você determinar o ponto. Então, só que com isso, nas coordenadas geográficas, vocês vão utilizar também os graus. Então, aqui você vai pegar e vai falar, eu quero D7. E, de repente, a gente vai parar, trazendo isso para coordenadas geográficas, a gente vai parar no D7, a gente para no norte da África. Não se sabe. É que meu professor do primeiro era louco. Professores loucos são os melhores. Então deu para entender que isso que eu expliquei para vocês, paralelos meridianos nessa grade formada dentro da Terra, para a gente fazer a localização desses pontos determinados, é como jogar a batalha naval, que é o que a gente sabe lá em matemática, que a gente lê em matemática como pontos cartesianos, que é o cruzamento do eixo X e Y. Basicamente, todas essas três formas de representação significam, no fundo, no pano de fundo, são a mesma coisa. Cada uma para sua especificidade. Batalha naval para jogar os finais de semana, coordenadas geográficas para o vestibular. Vamos lá. Pode passar, Will. Então, a gente iria entrar, depois dessa parte de explicar latitude e longitude, e explicar os movimentos da Terra e fuso horário. Mas eu preciso que você, como eu estruturei a aula em 3 partes, que eu preciso que vocês tenham bem claro
essa primeira parte, o que eu vou explicar logo em sequência, porque a gente vai retomar fundamentos de cartografia na próxima aula, porque é um assunto bem denso, extenso e muito importante para o vestibular, certo? Pensando nisso, então isso vai tomar mais de uma aula, fora o conteúdo extra e as outras coisas que sempre vem na semana para vocês fazerem. E é para fazer. Mas enfim, essa primeira parte, latitude, longitude, coordenadas geográficas, eu preciso que vocês revisitem elas se caso surgiu alguma dúvida. A partir disso, a gente tem as projeções cartográficas. Então, essas unidades, essas coordenadas que a gente usa para se localizar, vão ser utilizadas nos mapas também. Mas as projeções cartográficas são essas representações de um universo, uma esfera que é tridimensional num plano bidimensional, numa folha de papel. Então, a gente vai ter que ver quais são as formas de ser feitos e as implicações disso, tanto nas distorções e nas questões ideológicas de como retratar a superfície, o espaço terrestre. Pode passar, Will, por favor. Espantem vocês, fiquem chocados ou não, a Terra não é plana. Ponto. O primeiro ponto para a gente se esclarecer aqui agora. Segundo, ela também não é redonda, ela é um geóide. Então, Clara Pens está chocada. Pois é, hoje, enquanto a gente tem que se preocupar em falar sobre a Terra ser redonda e não necessariamente plana, antes a gente era massacrada se a gente dissesse que a Terra era redonda. Vinha um professor de geografia surgido do bueiro falando, ela é um geóide. E ele só saiu, de repente. Então, sabendo disso, sabendo que a Terra é redonda, que ela é tridimensional, quando a gente fala em projeções cartográficas, a gente está trazendo para um plano bidimensional. Logo, é impossível representar todo esse espaço sem que haja distorções. Então, não existe isso. Pode passar, Lu. Não existe. Então, beleza. Temos aqui a nossa Terra, que parece, na verdade, uma massinha feita, uma tentativa de uma massinha feita por uma criança de 5 anos, representada num plano, vai ter distorções. Por isso que há várias formas de projeções, para que a gente consiga ter uma melhor representação das áreas. Existem inúmeras projeções, eu deixei nas referências para vocês, tanto aqui no slide, depois como no material complementar, um site onde vocês conseguem ter acesso a, acho que todas as representações, e são, muitas, e mexer mesmo. É um site muito legal, é interativo, aí vocês veem as inúmeras formas que tem para a gente representar cartograficamente os espaços, mas os tipos de projeções que o vestibular mais gosta, e as mais conhecidas, são essas três, que são as projeções cilíndricas, as projeções cônicas, ou então as projeções planas, ou então o nominho engraçado é azimutal, certo? Então, projeção cilíndrica, cônica e azimutal. Próximo slide, Will, para a gente ter a noção das três e das suas especificidades. Olha só. A projeção cilíndrica é basicamente essa. Imaginem vocês, vamos lá, botar a cabecinha para imaginar. Imagine que a Terra é translúcida e a gente pega uma lanterna e coloque bem lá no eixo da Terra e acenda. E essa folha, em forma de cilindro, vai estar em volta da Terra, encapando. Essa sombra que vai ser projetada na folha vai ser basicamente o que essa projeção representa. Só que uma especificidade dessa projeção é que as áreas que têm maior fidelidade, maior proximidade com a realidade, fidelidade eu uso nesse sentido de ser fiel à realidade, são as áreas no eixo da linha do Equador, próximas ao eixo, não, perdão, próximas à linha do Equador. Os paralelos que vão se distanciando da linha do Equador, nesse tipo de projeção, ficam distorcidos, sofrem uma distorção muito maior. Então, toda projeção tem sua distorção. A diferença é que existem vários tipos, com suas distorções específicas, para representar de maneira melhor as áreas do espaço geográfico. Então, essa projeção cilíndrica cobre o planeta como se fosse mesmo um cilindro.
essa sombra que é projetada, que forma o espaço, ela é muito mais fiel no eixo da linha do Equador. É a especificidade desse tipo de projeção, certo? Então, tudo aquilo que se distancia sofre uma distorção muito maior. Fica parecendo, às vezes, muito maior daquilo que de fato é. Uma das mais conhecidas nesse. Pode falar, Thalita, manda ver. Eu fiz uma associação para me lembrar dessas projeções, eu fiz uma associação muito tosca e muito besta, mas que funcionou muito. É associar, tipo, o jeito que esse papel translúcido naqueles. Sabe aquelas tatuagens que vem em chiclete? Tipo, você cola na pele e aí você não passa água suficiente, aí às vezes ela não vai toda. E aí eu associei a isso, tipo, as distorções e a projeção. Funcionou, funcionou. Não, faz sentido você associar com tatuagem, porque basicamente quando você pega um tatuador, quando pega um desenho para passar para a pele, ele tem que fazer modificações para não ficar distorcido o desenho. Então, o fundo, sua associação não foi lá tão tosca assim, sabe? E na tatuagem de chiclete eu adorava aqueles dragões, assim. Parecendo, me sentir o próprio chinês mafioso. Seguindo. Projeções cônicas. Então, como vocês conseguem perceber ali na imagem, é tipo um conezinho de sorvete. E aí a diferença dessa projeção para a projeção cilíndrica é o quê? Que ela tem o eixo fixo com os polos. Então, o polo norte e o polo sul são eixos fixos desse tipo de projeção, porque ali ela tem o que? Uma fidelidade maior daquelas áreas próximas ao paralelo do Círculo Polar Ártico. Então, aquelas áreas são representadas de maneira muito melhor, enquanto aquilo que vai ficando mais próximo à linha do Equador, ó, que vai pegando o finalzinho do chapeuzinho, do cone, são as áreas que vão ficar mais distorcidas. Ok? Então, projeção cilíndrica, a gente conhece aquela projeção de Mercator, é o exemplo claro e mais conhecido da projeção cilíndrica. A gente tem essa projeção cônica para a gente conseguir ter uma melhor noção dos polos. E, por último, a projeção plana ou então a azimutal. A diferença dessa projeção para a projeção cônica é que a projeção plana não tem ponto fixo. Você pode literalmente pegar esse discozinho e apontar para escolher o ponto determinado com o qual você quer representar. Então, aquele ponto fixo vai ser muito melhor representado por esse tipo de projeção, enquanto aquilo que vai estar na sua área mais próximo à sua periferia, porque periferia no sentido de borda, porque a projeção plana pega qualquer ponto. Então, eu quero fazer uma projeção azimutal do Brasil. O Brasil vai ser minha área central, ela vai ser a melhor representada por esse tipo de projeção, e tudo aquilo que for da esfera, da periferia do meu ponto central, vão ser as áreas que vão sofrer maiores distorções nesse tipo de projeção. Então, a diferença dela e da cônica é basicamente isso. Enquanto a cônica é feita para os eixos fixos do norte e do sul, a projeção plana não. A projeção plana precisa de um ponto central. O que vai ser distorcido vai ser tudo aquilo que está à sua periferia. Certo? Qualquer dúvida, microfone ou chat. Pode seguir, Will. Eu gosto muito desse mapa. Como eu falei, as projeções possuem distorções. Essa é um exemplo da projeção de Mercator. Mercator. Eu sempre falo errado por causa do sotaque. Mas esse é um exemplo claro de como sofre distorções. A área em que está azul claro é tudo aquilo que a projeção cilíndrica distorceu. Ou seja, olha o tamanho da Europa. É bizarro a diferença. O que está em azul escuro representa a área real. Então percebam que tudo que está ali na linha do Equador, olha só, os países da América Latina, ali a África que está bem cruzada na linha do Equador, bem dividida, eles têm uma fidelidade de representação muito maior, enquanto os países do norte têm uma distorção tão grande
que parecem ser 2, 3 vezes maior do que aquilo que eles são, de fato. E aí eu pergunto para vocês, como o mapa é uma forma de linguagem, uma espécie de comunicação, você vem dizer, mapa é escrita? Não, é figura. É uma figura, mas é uma figura, é uma representação de uma realidade e ela sempre quer dizer alguma coisa, porque é uma espécie de comunicação, sim. Quando você escolhe representar a realidade do globo com uma projeção cilíndrica, por exemplo, que sabe que vai haver uma distorção nos países do norte, essa distorção é sempre tendente a aumentar os tamanhos dos países, isso ideologicamente é o que causa. Então, os mapas fazem o papel de se comunicar, mas você tem que se perguntar quem comunica, por que se comunica, por que se escolhe usar uma projeção cilíndrica que vai valorizar visualmente os países do norte? Porque, como a gente estudou na aula passada, a gente tem aquela questão do conceito de território. Território sempre está atrelado ao poder. Então, você olha uma Europa, um continente europeu, quase 3 vezes maior do que ele é a partir do mapa. O que aquilo te implica em você ideologicamente? Qual é a mensagem que se quer passar? Entendeu? Qual é a formação? Literalmente da ideologia dominante que se pretende em mostrar a superioridade dos países que estão ao norte da linha do Equador, certo? Enquanto a Europa é tipo, enfim, meu Deus, chega a ser ridículo assim, quando você olha a realidade. Mas percebam que, além das coordenadas geográficas, a gente está falando de possibilidade de se determinar pontos específicos. Minha cara tá sem vergonha. Sim, pontos específicos no espaço geográfico, a gente está falando também de geopolítica pura. Porque isso aqui é como quem representa a realidade, quem representa isso tem um certo alcance sobre aquilo que você, como indivíduo, pensa. Então, olha o tamanho, a extensão e a escala de onde isso vai, saca? Então, além de coordenadas, isso aqui tem muito a ver com geopolítica, com ideologia e formas de se comunicar. Então, Will, passe o slide. Tô ficando sem água. É absurda. Então, chega a ser absurdo, é muito absurdo. E você se pergunta, o que querem com isso? Saca? O sentimento de inferioridade começa por aí, em ser representado de uma forma a colocarem outros países como maiores, nesse caso, territorialmente falando, e como a gente viu que o território é atrelado ao poder, então imagina a extensão disso. A projeção, saindo da projeção de Mercator, que vocês viram aqui, o exemplo da distorção que acontece, a gente tem aqui a projeção cônica e um exemplo para vocês. E pode passar para o próximo slide, Will? Que eu queria perguntar agora, sabendo disso, alguém consegue me dizer que tipo de projeção é essa, a retratada no símbolo da ONU? Plana? Exatamente. Projeção plana. E se a projeção faz parte de uma representação significa comunicação, o porquê de se representar, o porquê da ONU trazer como símbolo a representação plana, e quem está ali no meio como ponto central dessa representação? Quem está representado aí no meio e por que se representa esses países como centrais? Porque é uma visão eurocêntrica. Sim, faz parte de uma. Europa, exatamente. Faz parte de uma visão eurocêntrica. Então, se você pega uma forma de linguagem, de representação, e escolhe colocar como países centrais os países europeus, tudo aquilo que está à periferia do centro é distorcido, e nessa questão imagética, é meio deixado de escanteio, de lado. Entendeu? O que é o centro? O que é o ponto central das Nações Unidas? A Europa. Não tem nada de Nações Unidas. Tem a Europa e os Estados Unidos e acabou. Os países da América Latina, um abraço, um beijo.
Então, percebam o poder da linguagem aqui. Então, mapa é comunicação, certo? Europa e the rest. Exatamente. Bora, passa, Will, por favor. Passa mais um, que essa era só a resposta, um textinho para ler depois. Então, fora essas projeções, a que a gente mais usa, no caso, a gente mais vê em Atlas, é a projeção de Robinson. Ele, na verdade, é feita para ver, como toda representação, como toda projeção, a distorção. Mas, nesse caso, ela é baseada nas coordenadas e não formulações matemáticas. E isso minimiza, na verdade, as distorções angulares das áreas, certo? Então, ela é mais um tipo de projeção a fim de minimizar essas distorções, mas ainda assim possui. Tá muito no Atlas. Pode seguir. Se tudo é uma representação, se eu coloco um mapa do Brasil, e esse mapa tá super correto porque eu tô deixando para vocês a forma de orientação ali no cantinho, especificando que o sul tá para cima e o norte está para baixo, então representar o Brasil dessa forma é errado ou não? Não, porque o direcionamento está correto da Rosa dos Ventos. Sim, porque é um mapa, então você precisa sim da representação da Rosa dos Ventos para te direcionar. Mas, pensando fora disso, a gente é só uma bola estranha jogada no meio do universo e, assim, não tem frente, verso, cima, baixo. Então, tudo é uma representação, tudo é uma forma de te contar a realidade. Então, se convencionar de que o norte é para cima e o sul é para baixo, também faz parte de uma ideologia, também é convencionado. Da mesma forma que lá no começo, o meridiano de Greenwich vai passar na Inglaterra e aqui vai ser o marco zero. Por quê? Porque eu quero. Então, perceba, tem relações de poder aqui, relações geopolíticas claras, até para você representar a sua realidade. Ó, eu só não concordo com esse mapa porque eu não concordo com o sul para cima. Eu gosto ali do norte, do nordeste mesmo para cima, mas assim, fora isso, geograficamente ele não está errado, nada pessoal com os professores aí de geografia do Brasil. Will, por favor, pode passar? Certo. Então, a gente entendeu as coordenadas, os pontos cardeais, colaterais, paralelos, meridianos, latitude, longitude, os graus. Agora a gente passou para as a intenção da minha aula é essa, é sempre essa, a revolta política. Fica aí a dica, revolução, enfim, seguimos. Depois das coordenadas geográficas, a gente viu as projeções e as distorções, certo? As possibilidades de se representar uma realidade no mapa, nessa dimensão bidimensional, nessa folha de papel. E agora a gente vai passar para as escalas cartográficas. Então, todo um mapa, como é uma comunicação, precisa dizer algo. Para que você consiga dizer algo, você precisa estar dentro de certas normas universais para que você consiga ser entendido. Então, nos mapas, há sempre algumas regras a serem seguidas. Como, por exemplo, ter a orientação da Rosa dos Ventos, para norte, sul, para saber de onde a gente está se tratando, porque não basta eu jogar um mapa do Brasil de cabeça para baixo. Tudo bem, você vai saber que, sei lá, aquilo é uma orientação para o sul, mas você não pode ser, em momento algum, prepotente em trazer um mapa e falar, não, isso ele já sabe, isso está meio óbvio, nada é óbvio. Nada é óbvio. Então, você tem que fazer e representar os mapas pensando numa pessoa que absolutamente não sabe nada daquilo e vai ter que conseguir ler e entender do que se trata. Então, para isso, existem algumas regrinhas, como a forma de orientação. Outra delas é a escala cartográfica, certo? Que as escalas são essas proporções entre a dimensão do objeto real e a representação dele no mapa, certo? Quanto ele é na realidade e como ele está sendo representado ali naquele mapa e qual é a relação de proporção.
Para se representar isso, para que isso se faça, você tem duas maneiras de representação. Isso com uma escala numérica e com uma escala gráfica. Will, pode passar, só que passa para a escala gráfica primeiro, porque a escala numérica é mais chata. Certo. Ó, então, olha só esse esquema de representação. Essa escala gráfica vai estar no mapa demonstrando o quanto em centímetros aquilo equivale na realidade. Certo? Então, ali está mostrando que a cada centímetro, no caso, dentro dessa figura de representação, equivale a 50 metros da realidade. Então, ali é você olhando o mapa, você tendo como primeira perspectiva o mapa, depois para olhar para a realidade. Quando a gente fala da escala, quando a gente sai da escala gráfica e cai na escala numérica, a gente tem meio que uma inversão dessa perspectiva. A gente, olhando a realidade, vai tentar entender quantas vezes ela foi reduzida para caber naquele mapa. Então, enquanto aqui você tem uma relação com unidades de medida já estabelecida, porque isso aqui vai estar em quilômetros, vai estar em centímetros, vai estar em metros, então você sempre vai ter uma unidade de medida na escala gráfica, porque estava bom até agora? Calma, eu sei, isso é muito chatinho, muito complicadinho, mas a gente vai destrinchar isso bem melhor, porque é chatinho, mas cai no vestibular. Então a gente vai destrinchar isso bem melhor na próxima aula, onde eu só preciso que vocês entendam aqui. A ideia central é vocês terem esse panorama geral do que são os fundamentos da cartografia, certo? Depois a gente vai vai fazendo uns exercícios concomitantes, a gente vai fazendo junto, para a gente entender essas relações. Mas quando entra a matemática mesmo, a coisa fica um pouquinho mais triste e tudo mais. Mas a escala gráfica, então, é isso. Ela sempre vai ter uma unidade de medida padrão. Isso tem que ter para você entender do que se trata. Está falando de metros, como, por exemplo, na figura, ou então que muitas vezes vocês vão achar vão ser a escala dada em quilômetros. Passa, Will, para mim, os slides, por favor. Aí eu te falo só para exemplificar para eles um outro tipo de escala gráfica com a outra unidade de medida. Não, para frente mesmo. Segue. Ó, aí, os dois, eu coloquei a tabelinha para vocês entenderem a diferença da escala numérica e a escala gráfica. Não se preocupa que eu vou destrinchar a escala numérica, porque ela tem algumas especificidades para a gente trabalhar, porque geralmente a escala gráfica não tem muito segredo. É a regrinha de 3 para você conseguir traçar a quantidade de quilômetros reais, por exemplo, que está no mapa. Agora, a escala numérica, como é uma relação de proporcionalidade, aí envolve matemática, no próximo final de semana eu vou trazer ela para a gente entender certinho, até porque ela está muito atrelada às dimensões da escala, se é uma escala grande, se é uma escala pequena, então eu acho que eu preciso trabalhar isso bem aos pouquinhos para não chegar aqui na matemática com os dois pés no peito e já era, tá? Então, relaxa que tudo vai dar certo. Mas primeiro, vocês estão vendo aí a representação da escala gráfica, que pode ser feita também lá, em quilômetros. Ou seja, a cada centímetros, aqueles 2 centímetros representados pela figura significam 10 quilômetros na realidade. Então, sei lá, se numa prova eles obviamente não vão pedir, porque isso é muito fácil. As escalas caem de uma outra forma, mas ali para fazer uma continha, uma regra de 3 rápida para você entender o quanto representa um ou outro, certo? Pode seguir, Will, por favor. Não, mais um, porque isso faz parte de uma outra. Então, olha lá, o mapa aqui, mais uma representação, só que eu peguei aqui um mapa aleatório que fala sobre a articulação urbana, tá? E a divisão das macro-regiões, esse é o mapa do IBGE. Então, como eu falei que o mapa tem certas regras,
porque ele, como é uma comunicação e precisa ser entendido, a legenda é uma dessas coisas. Mas eu acho que vocês viram um pouco disso em Geografia do Brasil, mas de qualquer forma a gente vai reforçar aqui, porque é preciso que vocês tenham bem entendido. E embaixo, olha lá, em preto e branco, vocês veem a escala. Para vocês terem uma noção da representação no mapa e em relação à realidade. Eu só não vou entrar em outro tópico para não me estender, porque já são 15h15 e eu tenho que tomar cuidado com o horário, porque senão eu vou tomar o tempo de vocês para a próxima aula. Não se preocupa, porque essa parte fundamental agora, dos fundamentos dessas 3 perspectivas, vai ter uma parte extra só para a gente gravar isso, e na próxima aula a gente vai entrar massivo com fuso horário, movimentos da Terra, translação, rotação, para a gente entender estações do ano, enfim, as coordenadas geográficas. Esses temas vão ser destrinchados muito melhor, porque são temas importantes, tá bom? Mas fora isso, vocês têm alguma dúvida, por favor, falem. Não entenderam alguma coisa? O chat está aberto. Eu não posso tomar esse silêncio como... Ó, gente, é uma coragem. Escrevam, como a Thalita. Tudo certo. Beleza. Então, por enquanto, que já não vou enganar vocês, vai chegar a parte da gente ter que fazer uma certa continha ali. Então, um flerte com a matemática. Então, se está tudo belezinha, por favor, sigam para a próxima aula, vejam um conteúdo extra, que o Titio não grava no meio da semana à toa. Eu quero muito que vocês, enfim, consigam aproveitar o